você não está tendo proliferação, não está tendo atividade, e aí você é um bom preditor de que você respondeu ao tratamento, certo? Então, as recidivas depois do tratamento, elas são indícios de que você talvez não vá bem. Então, você está tratando, quando você diminui o corticoide ou quando você retira algumas coisas, e aí você... Os flares nefríticos, que a gente chama, a Jamile falando que ela tem 22 transplantes, ela nunca teve sintoma do lúpus. É isso aí, não tem mesmo. O sintoma do lúpus acaba depois que você perde o rim por causa do lúpus, né? Então, flare nefrítico, flare proteinúrico, tudo isso é um indício de mau prognóstico. Então, assim, você está tratando, de repente começa a ter proteinúria. Você está tratando, você começa a ter hematúria, né? E a falta de resposta ao tratamento, porque mostra que você não está tendo boa resposta, é difícil de você manusear o doente, certo? Bom, então primeiro eu vou falar dos tratamentos não imunossupressores, depois eu vou falar dos tratamentos imunossupressores, que é um pouquinho diferente. O tratamento não imunossupressor é um tratamento para doença renal, de uma forma geral, que é aquela coisa, tratamento hipotensor agressivo, que é importante deixar a pressão para quem tem doença renal, tratamento deixar a pressão menor que 12/8, com inibidor de enzima de conversão, com bloqueador de angiotensina, que é basicamente losartan e a família dele, e o enalapril, captopril, controle de lípides, porque quem é nefrótico vai ter dislipidemia, e o tratamento, tratamento dos edemas, controlar sódio, controlar a ingesta, né, para não ficar demasiado demais, isso é bem importante. O corticoide, eu vou falar, Pedro, é bem importante, tá? E o tratamento com os imunossupressores, né? Então, sempre tem o tratamento de indução, que eu vou falar, que é o inicial, e depois o de manutenção. Então, a gente vai ter que usar um anti-inflamatório potente, que é para desinflamar, diminuir a infiltração de linfócito no glomérulo, e a gente vai usar corticoide, né? As lúpicas odeiam o corticoide, porque o corticoide dá um monte de efeito colateral, dá um monte de efeito colateral estético, mas ele é um excelente anti-inflamatório não esteroide, né? Porque não pode usar um não esteroide. Ele tem um efeito importante com diminuição do processo inflamatório, com diminuição das infiltrações linfocitárias, porque eles têm muita alteração de linfócito. Ele diminui, ele melhora muito ali a infiltração, e é ele que a gente vai usar muitas vezes em forma de pulso por 3 dias, daí depois a gente mantém com 1 miligrama por quilo por algum tempo, às vezes a gente mantém tipo 8 semanas e vai reduzindo. É chato, faz cisco xingoide, dá fome, engorda, mas é muito importante. Tem alguns estudos que falam que o deflazacort, que é aquele outro que não pode ser usado, mas vai de experiência de médico para médico. Eu nunca gostei de usar deflazacort, eu sempre usei prednisona e sempre tive bons resultados. E assim, a gente tenta tirar o mais rápido que a gente consegue, certo? E aí a gente usa isso e depois a gente usa imunossupressores em média de 6 meses. A indução, a gente usa... aí você pode usar ciclofosfamida, bicofenolato às vezes, mas eles falam que a ciclofosfamida e o micofenolato têm estudos... A manutenção é diferente. A ciclofosfamida e o micofenolato são meio iguais. Depende muito da fase de vida, se a mulher é jovem, se a mulher quer engravidar. A ciclofosfamida tem mais toxicidade gonadal. O micofenolato tem outros efeitos colaterais, mas eles têm tem muitos estudos e que é mais ou menos parecido em relação à resposta. O que acontece é que a ciclofosfamida, você às vezes tem que dar EV, pode dar via oral também, depende muito da facilidade, depende da liberação, não é muito fácil pegar micofenolato pelo SUS no Brasil, ainda está difícil. Ciclofosfamida você pode fazer às vezes por hospital dia, às vezes é um pouco mais fácil, é mais fácil para comprar, não é tão caro, o micofenolato é mais caro. Então, quais são os efeitos colaterais do micofenolato? O micofenolato às vezes dá diarreia,
pode dar leucopenia, né? Mas é um pouco mais tolerado, né? E a ciclofosfamida, ele tem a toxicidade gonadal. Para mulheres na fase fértil, você pode levar a anovulação, pode ser transitória ou não, e pode dar hematúria, sangramento vesical, dar uma irritação na bexiga. Você precisa manusear a dose, sempre controlar pela função renal. Então, assim, é importante você ter esse controle. Depende da idade e tal, mas tem esse problema porque o micofenolato é muito caro e nem sempre a gente consegue pelo SUS. Às vezes você consegue colocando a biópsia junto, fazendo alguns papéis, aqueles protocolos de alto custo. Às vezes a gente consegue, mas não é uma regra. Então, quando se consegue, é ótimo, né? Depois faz uma live de transplante de gravidez. Eu fiz, Jamile. Eu fiz, tá lá no IGTV, tá? Depois você olha lá, dá pra você achar. Bom, e aí, e a manutenção geralmente é corticoide dose mais baixa, e aí a gente dá micofenolato ou ASA, tá? Essas são as opções, tá? Sempre indicado pela 3 ou 4, a 5 eu vou falar depois. A 5 é um pouco diferente, tá? A classe 5, que é a membranosa, vai depender muito se é mais proteinúrico ou não é, tal. E a diferença de resposta é isso aí que eu falei, se é mais proteinúrico, se não é, tal. E quando você consegue reduzir bem a proteinúria, é o que eu falei. Se você reduz bastante, se não tem hematúria, é aí que vai evoluir bem ou não, né? Aí eu falei da ciclofosfamida, tá? Prednisona só não adianta, né? Quando você tem essas classes mais proliferativas, você tem que dar corticoide, mas sempre ciclofosfamida ou micofenolato, só corticoide não adianta. E outras drogas, que eu acho que é o que o pessoal gosta de saber também, assim, rituximab, para alguns casos, né? Tacrolimus, que é uma droga que a gente usa para transplante, não está comprovado. E tem uma droga nova, que é a tal da abatacept, mas, assim, estudos insuficientes. Aqui, que a minha filha biológica de mãe faleceu de lúpus. Olha, tem algumas crianças que podem nascer com bloqueio AV, bloqueio cardíaco, quando a mãe é lúpica, mas isso se manifesta logo que nasce. Existem algumas famílias que a mãe é lúpica e a prima é lúpica. Isso pode acontecer, né?